Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogley Fagundes, hoje é dia 21 de março de 2020. Quero mandar um alô para o Eduardo Bom, o nome dele é que nem o meu, é difícil pra caramba, então não vai. Mas Eduardo, pois é cara, aquela ideia lá, quem sabe, né, mais pra frente a gente desenvolve aí, tá bom? A ideia é trazer os inscritos para mais perto da gente aqui, tá bom? Bom, galerinha, vamos à matéria na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para esta matéria muito interessante, gente. Sobre a China, né? A culpa da China, a ação que a China poderia ter tido antes do vírus se espalhar, né? E o pedido de desculpas de Rodrigo Maia. Não, gente, eu vou dizer uma coisa, o mau caratismo dessa turma chega a ser incrível, né? Mas vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte o sininho das notificações, na descrição do vídeo você vai encontrar aí conta bancária, aqueles que puderem, quiserem ser colaboradores, apoiadores do canal, dá uma forcinha pra gente, a gente agradece. Aqueles que não puderem, não tem problema, gente, assistem o vídeo que tá valendo, tá? Olha só a matéria. A trajetória do coronavírus, a evidente culpa da China e o pedido de desculpas de um traidor. É isso que vocês estão vendo, gente. Então, vocês vão entender que a China poderia ter evitado toda essa desgraça. E o que o Eduardo Bolsonaro fez, ele fez corretamente. Agora, o que o Maia e o Alcolumbre fizeram foi uma vergonha para a nossa nação. Depois é o Bolsonaro que lambe botas dos Estados Unidos, né? Em dezembro, o médico... Olha o nome do cara, difícil. Em dezembro, o médico Liu Elié, o primeiro a identificar o Covid-19, foi preso pelo Partido Comunista Chinês, 4 dias após a pedir orientações a colegas no grupo privado na internet. Li foi levado ao escritório de segurança pública do PCC, interrogado por 18 horas. PCC é Partido Comunista Chinês, tá? Não é o PCC daqui do Brasil, não, tá? Por 18 horas. Para poder sair livre, foi obrigado a assinar um documento que o acusava de divulgar informações falsas e perturbar a ordem social. Isso em dezembro, gente. Li morreu em fevereiro, vítima do coronavírus, questionando por que o PCC ainda divulgava que não haviam médicos infectados. Deixa eu pular aqui a propaganda, rapidinho para a gente continuar. Veja só, não bastasse nisso, em 14 de janeiro o PCC enviou uma nota à OMS afirmando que o vírus não era transmissível entre humanos, mesmo já havendo milhares de internados no país pela doença. Ou seja, o Partido Comunista da China, né, resolveu silenciar tudo, abafar tudo. Olha só, dezembro, janeiro. Em seguida, conforme a doença se espalhava, ela atraiu a atenção dos jornalistas que, percebam, começaram a evaporar. Sabe-se que pelo menos 12 jornalistas que tentaram cobrir o surto em Wuhan simplesmente sumiram do mapa sem deixar rastros. Lizoa, jornalista, não sei dizer o nome aqui como se pronuncia então, Lizoa, jornalista que postou vídeos de locais infectados, chegou a fazer uma transmissão ao vivo pela internet enquanto era perseguida em alta velocidade pela polícia do PCC, do Partido Comunista Chinês. Nunca mais foi visto depois da transmissão. Shen Qiong, jornalista que mostrou que enquanto o PCC falava para o mundo que o vírus não era nada demais, milhares de pessoas agonizavam em hospital do país, também desapareceu do nada. Aqui tem uns links para vocês conferirem aqui, né? Claro. Bom, a verdade está posta. O PCC calou e matou mais de uma dezena de pessoas que tentaram alertar o país e o mundo para a gravidade da situação, fazendo todos perdendo semanas na adoção de medidas de defesa que poderiam ter barrado completamente a disseminação do vírus pelo mundo todo. Mas ai de você, ai do Eduardo Bolsonaro falar que a China tem culpa no cartório. E ai de você, seu teórico da conspiração lunático. Só porque o Centro Chinês de Pesquisa de Armas Biológicas fica em Wuhan, você não pode levantar hipótese absurda como a de que
mesmo o vírus tendo surgido naturalmente, ele pudesse ser mantido em ambiente controlado por um órgão dessa espécie. Não que eu acredite nisso, mas para ilustrar as críticas aos teóricos da conspiração. Afinal, não é como se a China estudasse esses vírus desde 2003, após o controle da SARS, pela forma como o PCC agiu para ocultar o problema. Tivesse um interesse que isso não chegasse aos olhos do mundo. Ou seja, eles preferem ver todos os cidadãos morrerem a alertar o mundo, né? Tentam abafar o caso ali. Agora, fique bem quietinho quando o Wang Yi, ministro dos Negócios Estrangeiros da China, falar que o vírus é uma arma biológica plantada em Wuhan pelos Estados Unidos. Essa sim é uma hipótese ponderada, provável e nem um pouco conspiratória. O bundamolismo do Ocidente em tratar com os psicopatas chineses é nauseante ao ponto de levar a pensar que merecemos uma tragédia dessas. Deixa eu pular aqui a outra propaganda, né? Continuando. Parece que apenas o caos pelo qual passaremos pode trazer de volta o juízo e a noção de que o mundo não é o pão comum como pensam os políticos que até ontem achavam que o nosso maior problema era não termos políticas de gêneros bem definidas. Finalmente será escancarada a inutilidade de gente como Maria do Rosário, Marcelo Freixo e Talíria Petrônio. Gente que, sem ter problemas reais para enfrentar, podia parasitar o sistema bostejando tudo o que era pseudo-problema irrelevante por aí. É como, por exemplo, a história dos absorventes públicos. Meu Deus, um projeto para fazer absorvente de graça, gente, pelo amor de Deus. Olha a falta de... Continua. Finalmente essa gente vai descobrir o que é opressão de verdade, o que é ficar livre dos patrões. Boa sorte, seus FDPs. Agora aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Desculpa, China. Assinado Rodrigo Maia. Vagabundo traidor. E aí finaliza a matéria. Gente, vejam só. É revoltante essa situação do coronavírus. Por um lado. O que aconteceu? Eu falei para vocês aqui já antes. A China teve a oportunidade de controlar isso há muito tempo. Antes, meses antes de a coisa se espalhar pelo mundo. E eles não o fizeram. Tiveram a chance de evitar milhares de mortes. Eles não o fizeram. Você pega, por exemplo, a União Soviética, dominada pelo comunismo, eles escondiam o crime, as atrocidades lá dentro, para dar a sensação para fora que o regime era ótimo. A mesma coisa fez a China. E você tem lá em Wuhan um centro de armas biológicas, bem ali. Estranho, não? É meio esquisito isso daí. E é justamente de lá que se origina a infecção do coronavírus. Então é preciso nós pararmos e pensarmos, quem está errado? Eduardo Bolsonaro, por fazer uma crítica a um país que poderia ter tomado uma ação mais enérgica um pouco antes e evitado milhares de mortes, ou um presidente da Câmara que pede desculpas a esta nação que, por conta dela, milhares de pessoas morreram, por causa da sua negligência, por causa da ação de um partido comunista chinês. É o que eu falo para vocês, gente. Aonde o comunismo está, acompanha a desgraça. Você vê que interessante. Cuba, esses dias atrás, aí, abriu as portas para o turismo, né? Agora já fechou a porta de novo. Quando ela viu que o caldo entornou, ela foi lá e fechou as portas de novo. Fechou. Não vai mais ninguém para lá não, para não se contaminarem lá. Enfim, tá aqui o nosso questionamento, gente. Por que que o Brasil tem representantes tão
Eu não sei qual é a palavra, porque ó, você pega as ações do Maia, foi lá na Espanha no carnaval fazer o quê? Conversar lá, inclusive a embaixada publicou essa matéria, essa informação, depois despublicou, mas tiraram o print, foi lá tratar de assuntos sobre a questão de mudar ou como se fazer uma transição no regime brasileiro de política, ou seja, sair do presidencialismo e ir para o parlamentarismo, onde ele seria o nhonho mandatário do Brasil, né? Já começa daí, tratar esse tipo de assunto, gente, em outro país. Isso já demonstra a traição dele. Se fosse qualquer um dos bolsonaristas que fossem fazer isso, já iam dizer que estavam querendo tomar o poder à força, que já estavam querendo implantar a ditadura, o raio que o parta, parta que o raio. Agora, quando é o nhonho, não, aí tudo tranquilo. Eduardo Bolsonaro mostra a verdade, expõe a responsabilidade da China, mas temos que pedir desculpas ao país que tem praticamente 1.000 infectados no Brasil, graças à China, mas nós temos que pedir desculpas, senhores chineses, nós temos 1.000 infectados. O senhor não desculpa porque as pessoas aqui estão sendo infectadas pelo vírus que os senhores aí por acaso deixou escapulir, mas foi sem querer querendo, vocês nos desculpam? Gente, isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Sem contar que qualquer presidente de Congresso de respeito jamais tomaria a atitude que Rodrigo Maia tomou. Ele pode até não concordar com Eduardo Bolsonaro. Agora, pedir desculpas desqualificando a verdade que Eduardo Bolsonaro expôs, isso não tem problema. Você já prestou atenção que parece que ultimamente o crime passou a ser motivo de destaque no sentido de merecimento de desculpas, de prêmios, essas coisas? É o que nós estamos vivendo. Você pega o Prêmio Nobel da Paz, você tem ali pessoas que são genocidas, mas receberam o Prêmio Nobel da Paz. Você vê um presidente da Câmara pedir desculpas a um país que, graças a ele, 3.000 pessoas na China, na Itália estão morreram. E a soma se espalha pelo mundo inteiro. Gente, quando é que nós vamos parar com essa palhaçada? É como se quisesse abafar um caso. Você vê que interessante? Bolsonaro sai na rua, é irresponsabilidade. A China esconde um vírus o máximo que pode e depois milhares de pessoas são mortas. Aí não é irresponsabilidade? O nosso parlamento brasileiro está realmente precisando de uma mudança. E não é uma mudança pequena, não. É uma mudança grande. Você ainda vai votar em Rodrigo Maia? Você tem certeza que ainda vai votar? Você que já votou nesse cara, quer votar nele de novo, gente? Um cara que trai a nação a todo instante. Que trai o Brasil a todo instante. Você vê, gente, a matéria aqui. Em dezembro já tinha pessoas infectadas lá e o assunto era zero. Podia a China naquele momento já começar a criar um campo de contenção, avisar o mundo inteiro, falar, tá acontecendo. Agora a pergunta é por que eles esconderam? O que tem de errado para a China ter escondido esse coronavírus lá? Qual era o medo deles de alertar o mundo, já que não tem... Bom, já que foi um acidente, qual era o problema de alertar o mundo para evitar as mortes, a contaminação em massa? Eu fico me perguntando qual o papel dessa turma em esconder tudo isso. E a vergonhosa atitude do parlamentar brasileiro em pedir desculpas para o país chinês. Canal Brasil Notícias, gente, fico por aqui. É triste, mas essa é a nossa realidade brasileira. Fui.